Beleza. Então, já vamos começar a falar agora sobre as espécies do açaí. E eu vou direto ao ponto, pessoal. Eu não quero enrolar muito vocês, porque eu quero mostrar conteúdo, tá? Então, em vez de eu ficar falando toda hora sobre outras espécies, variedade que a gente não tem foco, eu prefiro focar realmente e detalhar o máximo possível na nossa espécie que é realmente a rentável, que seria a Euterpe oleracea, tá, pessoal? Essa Euterpe oleracea, pessoal, é justamente o açaí de touceira, tá? O açaí de touceira é o açaí que tem a característica de perfilhamento, tá? É o único, tá bom? Então, é o Euterpe oleracea que nós vamos focar. Ricardo, eu já ouvi falar da Euterpe edulis, da Euterpe precatória. Essas espécies de açaí, elas produzem açaí, tem uma produção boa, mas elas não têm, por exemplo, as cultivares desenvolvidas que hoje nós temos da Embrapa, que a Embrapa trabalha com a Euterpe oleracea, tá? Para quem não sabe, as cultivares da Embrapa são todas Euterpe oleracea, derivada Euterpe oleracea, tá bom? Então, o foco do nosso vídeo aqui é sobre isso, é sobre a Euterpe oleracea, e as outras espécies de açaí nós vamos deixar um pouco de lado. Primeiro porque não tem o apelo comercial que a Euterpe oleracea tem. Segundo, porque nós temos pouquíssimos estudos sobre essas outras espécies de açaí, tá? Só para você ter noção, pessoal, tem açaí até na Mata Atlântica, tá? A Euterpe edulis, ela é muito comum na Mata Atlântica, tá? Ela passou por um processo de degradação aí nos anos 90 por conta do palmito. O palmito do açaí é muito gostoso, é o melhor palmito que tem, é o que dizem. E a Euterpe edulis da Mata Atlântica passou por um processo de degradação justamente por conta disso, tá? Ela não perfilha, cortava o pé e simplesmente acabava para o pé, não tinha mais jeito, tá? Mas vamos lá. A Euterpe oleracea, ela é originária da porção oriental do norte do Brasil, tá? A gente tem aqui no Pará, no Amapá, no Tocantins. Aí vocês vão perguntar, e no Amazonas, Ricardo? No Amazonas a gente tem até um pouco do Euterpe oleracea sim, tá? Mas no Amazonas é muito comum a gente ter a Euterpe precatória, tá? É o mais comum ter no Amazonas, de forma geral, a Euterpe precatória. A Euterpe oleracea é predominante nessas regiões que eu estou falando para vocês, tá? E a gente tem também a divisa do Pará com o Maranhão, uma predominância grande também da Euterpe oleracea, tá? Ela o habitat natural dela é vinda de regiões de clima chuvoso, né? Pluviosidade alta, acima de 2.000 milímetros de chuva ao ano, tá, pessoal? 2.000 milímetros de chuva ao ano. Só para vocês terem uma ideia do que isso quer dizer, né? Aqui no norte, aqui na nossa região, vamos só dar uma apanhada geral. Pluviosidade é como se eu estivesse somando a quantidade de água que teve de chuva em milímetros, né, durante todo um ano, tá? Só para vocês terem uma ideia, ano passado, que foi um ano que choveu bastante, no mês que mais choveu, nós tivemos 16 milímetros de chuva naquele mês, em média por dia, tá certo? Em média por dia, tá? Então, só para vocês terem uma noção de que é realmente muita água nessas regiões de onde vem a Euterpe oleracea, tá? A umidade relativa do ar aí de 80% e temperatura média de 28 graus, né? Uma característica bem tropical, né? A Euterpe oleracea tem uma característica bem tropical. Elas crescem em áreas abertas com abundância de luz solar em solos de terra firme. Outra característica, tá, pessoal, para ter produção ao longo do ano, luz solar, precisa ter muita luminosidade, o açaí adora luminosidade, tá certo? É muito importante ter para você ter uma produção precoce e ao longo do ano para você nessas condições, tá? Só que quando a gente planta em solos de terra firme, é o que eu falei para vocês, a gente precisa de suplementação hídrica, a gente precisa de irrigação, beleza? Show de bola. E cresce também em áreas inundadas, né, com baixa luminosidade, e aí o seu crescimento é um pouco mais lento. Pouco não, é mais lento, na verdade, não é um pouco, é mais lento, tá? Nessas áreas inundadas, ou seja, é aquele açaí que está no meio da mata, e aí você vai ver
a gente tem um caso na nossa reserva do nosso terreno, a gente anda por lá, tem uns pés de açaí e a gente vai ver a muda tá gigante. O pé de açaí tá gigante, mas muito mal desenvolvido. Por quê? Porque ele está buscando a luminosidade, ele está indo atrás da luminosidade. Então ele estica, ele fica aquela flor esticada, não cria um caule grande e tudo mais para poder, como a gente vê muito em plantio de terra firme, né? E aí ele vai se desenvolver e produzir só quando ele está lá em cima, lá depois de seus 5 anos praticamente, tá? Então tem esses detalhes, tá, pessoal? Luminosidade é muito importante, tá? Luminosidade é muito importante. Vamos lá. Agora vamos falar um pouco sobre características de manejo, tá, pessoal? Que o Terpelerácea tem um alto potencial produtivo. A gente vai falar sobre essa questão do alto potencial produtivo. A gente percebe, né, esse alto potencial produtivo por conta dos trabalhos da Embrapa. A Embrapa pegou o Terpelerácea e criou, né, cultivares justamente aproveitando esse potencial produtivo, esse fácil manejo que a Terpelerácea proporciona para a gente, tá? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Exatamente, Neito. Esse aí, é exatamente a situação que ocorre. É o estiramento, e também isso aí no campo mesmo, quando nós temos um espaçamento mal feito, um plantio mal feito, às vezes muito adensado, né, com mudas de forma plantada de forma irregular, a gente tem esse estiramento e a gente tem também o fototropismo, tá? Que é aquela situação em que a muda entorta ou que o pé entorta buscando luz. Isso aí dificulta demais o manejo, tá? Luminosidade, pessoal, é muito importante para o açaí, beleza? Mas isso aí é um ponto que a gente vai chegar um pouquinho mais lá na frente, porque no manejo do viveiro também é muito importante. Mas vamos lá. Então, a gente tem um alto potencial produtivo aí do Terpelerácea, que foi muito explorado pela Embrapa, tá? A Embrapa criou realmente cultivares pensando nisso aí, explorando esse alto potencial produtivo. O Terpelerácea, como eu já falei, tem potencial, tem a capacidade de perfilhamento, ou seja, nós plantamos um pé de açaí da Terpelerácea e à medida do tempo ela vai soltando outros pés de açaí dela mesma. Eu não preciso, como eu falei ainda agora, da precatória como exemplo. Quando o meu açaí chegar numa altura muito alta, eu tenho que cortar o meu açaí e replantar outro. O açaí da espécie Terpelerácea, o açaizeiro Terpelerácea, ele possui essa propagação por perfilhos. Então, eu não preciso me preocupar se eu fizer um bom manejo dos perfilhos, tá certo? Eu não preciso me preocupar de ficar fazendo replantios toda hora. Isso é muito interessante mesmo, tá? A propagação dela, como eu já falei, pode ser pelos perfilhos que vão soltando e feita por sementes, né? A gente vai tratar ao longo dessa nossa live de produção de açaí, de mudas de açaí, a propagação por semente. Eu vou mostrar para vocês já na próxima live quais são as sementes que a gente escolhe, tudo mais, como a gente vai fazer a germinação dessas sementes. E falando em germinação, a Terpelerácea tem um período de germinação muito rápido, de 15 a 25 dias. Inclusive, dependendo das condições do viveiro, pode ser até antes, tá? As nossas sementes já começam a germinar no nosso germinador com 7 dias. Uma semana, a gente já tem mudas germinando, já tem semente germinando, tá? E o potencial germinativo do açaí, pessoal, é uma característica muito interessante, porque eu não quero que vocês façam isso, obviamente, mas de pegar um saco de semente e deixar ele lá. Mas se você pegar um saco de semente e largar ele lá, muito provavelmente daqui a alguns dias você vai ter as sementes germinando naquele saquinho, no saquinho que elas vieram, tá? Ou as sementes de açaí não tem dormência, né? Então elas vão germinando e você vai acabar tendo umas mudinhas dentro do saco de açaí, sem ter feito nada, tá certo? Não é o ideal, obviamente, né? Já ressaltando que isso não é o ideal, tá? O ideal é realmente você produzir suas mudas da forma que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Essa situação é só uma curiosidade, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, mais o pessoal tá falando aqui. Beleza. Já vou entrar nesses assuntos aqui, pessoal. Quando chegar no final da live, eu vou dar uma revisada no que vocês estão falando,
porque tem muito assunto paralelo e eu não quero perder o fio da meada, beleza? Mas não se preocupe, tô vendo aqui da Liv Souza, do Garcia, do Adalton, do Jussivaldo, tô vendo aqui tudinho, beleza? Um detalhe aqui, essa pergunta interessante aqui do Jussivaldo, tá? Dica para plantar em terra de areia. Pessoal, essa questão de o meu terreno ele é arenoso, ou o meu terreno ele é barrento, tem um alto teor de argila, argiloso demais. Pessoal, isso não é um impedimento, tá? Você tem aí, na verdade, características diferentes do solo, tá? Então, não tem problema eu plantar o açaí em uma terra arenosa. Isso, em algum aspecto, é até bom, porque terras arenosas têm uma alta drenagem, tá? Uma alta drenagem. Então, você tem realmente aquela água escorrendo. É difícil você acabar tendo problemas, né, em terrenos arenosos com fusariose, alguns fungos, tá? Tem, muitas das vezes, um arejamento bom do solo, tá certo? Então, tem suas características boas, tá? Esse não é o problema. A mesma coisa tem o argiloso. O argiloso retém muita umidade, mas aí o que acontece? Muitas das vezes é um terreno compactado, né, que dificulta um pouco a expansão das raízes, tá? Então tem seus prós e seus contras, tá bom? O importante, pessoal, na verdade, é ter matéria orgânica no solo, tá? Isso é só uma curiosidade para acrescentar mais informação na nossa live para vocês, né? Que eu vi que tem muitas perguntas sobre o assunto, então vamos ajudar vocês aí nisso, beleza? Então aqui eu deixei algumas outras espécies, né? Eu queria até saber se vocês já escutaram falar dessas aqui. Euterpe precatória, Euterpe edulis, Euterpe longibracteata, tá? Vocês já escutaram falar dessas espécies aí do açaí? Essas são muito conhecidas como açaí solteiro, tá, pessoal? Não perfilham, são espécies que não perfilham. Então, nesse nosso caso aqui, não são espécies interessantes para o nosso assunto. Beleza? O Euterpe edulis é o que eu falei para vocês. Vamos lá, só dar uma curiosidadezinha aqui. Euterpe precatória a gente vê muito lá pro Amazonas, tá? Amazonas, Acre, já saindo um pouquinho do Brasil, tá? Euterpe edulis a gente vê muito na Mata Atlântica, tá? Euterpe edulis é muito comum na Mata Atlântica. E Euterpe longibracteata a gente vê muito lá pelo Centro-Oeste ainda e um pouco fora do Brasil, tá bom? Só para a gente ter uma curiosidade onde a gente encontra essas outras espécies.